Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tipo de leitura um pouco diferente, mas que também pode falar sobre temas relacionados ao autoconhecimento, à espiritualidade, que são as HQs. Eu sempre gostei muito de HQ, sempre li gibi, lia muito Turma da Mônica quando era criança, cresci lendo gibi, depois passei para outro tipo de HQ, de quadrinhos, já li um pouco de mangá, então eu gosto bastante desse tipo de leitura. Então outro dia eu comecei a pesquisar para ver se existiam HQs, se existiam quadrinhos que abordassem temas relacionados à espiritualidade, ao autoconhecimento. E para minha surpresa, eu descobri que existem sim, e que existem muitos. Eu encontrei muita coisa interessante. Então eu decidi falar um pouco sobre isso aqui no canal. Eu comprei alguns HQs, já li alguns, e nossa, gostei muito, acho que é muito interessante, tanto para adultos quanto para crianças. Claro, dependendo do tipo de HQ é mais voltado para adultos, mas dependendo do tipo dá para introduzir em crianças, e eu gostei muito. Hoje eu selecionei dois aqui para falar para vocês, que foram os dois primeiros que eu li. E é um HQ, um quadrinho que mora no meu coração, que é da Turma da Mônica. Eu gosto muito, sempre gostei. Então quando eu vi que existia uma coleção, não sei se pode ser chamada de coleção, mas existem vários HQs que utilizam a Turma da Mônica para abordar esse tipo de assunto. Então achei muito interessante. O primeiro que eu li foi esse aqui, Magali em Outras Vidas. A protagonista é a Magali e esse HQ tem uma história interessante. Na verdade, a história que foi adaptada aqui para esse HQ, ela foi publicada em 2004. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Originalmente, ela foi publicada em forma de gibi mesmo, em 2004, sob o título de Reencarnação. Então, fez muito sucesso na época, teve uma tiragem muito grande, teve uma boa repercussão, e agora, muitos anos depois, foi adaptada em formato de HQ, que é um pouco diferente dos quadrinhos. Ele foi adaptado, deixa eu ver aqui o nome dos autores para vocês, pelo Luiz Ru Rivas e Alan Mitchell. Então, eu já me informei que eles adaptaram outras histórias, outros temas relacionados à espiritualidade para HQs utilizando a Turma da Mônica. Claro que tem a licença do Maurício de Souza Produções, e a história, na verdade, foi adaptada por eles. Então, nessa história, nós vamos encontrar a Magali. Só que a Magali, quando começa a história, na verdade nós vamos conhecer um pouco do passado da Magali. E esse passado, de acordo com a história aqui, seriam outras vidas. Então nós vemos a Magali e o que nós poderíamos chamar de alma gêmea da Magali. Então nós vamos ver um casal que se encontra em várias vidas, que é a Magali e um outro garoto. Em várias vidas eles se apaixonam, mas sempre acontece alguma coisa que acaba separando os dois. E eles nunca conseguem ficar juntos. Então no começo da história nós vemos, eles apresentam algumas vidas, que seriam, tiveram vividas pela Magali e por esse menino. E aí depois a história pula para o presente, que daí é a Magali, na idade dela atual, de criança, que conhece um menino na praia. Ela vai passear com a turma, toda a turminha da Mônica, e ela conhece um menino na praia, e aí ela sente uma afinidade muito grande por esse garoto. E aí, a partir daí, se desenrola a história. É uma linguagem super fácil, uma linguagem de HQ, de quadrinhos, pode ser lida por crianças, porque é bem acessível, por adultos também, porque é muito fofinha a história.
E é muito legal porque utiliza, né, a Turma da Mônica para abordar o tema da reencarnação e de outras vidas, mas de uma maneira muito leve, de uma maneira muito sutil. Para você ler esse HQ, você pode acreditar em reencarnação em vidas passadas ou também não. Se você quiser tomar por fantasia também, não tem problema nenhum. Mas é interessante porque traz assim muitos ensinamentos. Uma coisa que eu achei interessante aqui foi que nas histórias das vidas passadas da Magali, eles meio que nos dão uma explicação sobre a causa dessa compulsão que a Magali tem por comida, né? Ela é muito comilona. Isso, claro, nos gibis é levado assim na brincadeira, né, pelo lado mais cômico, mas que no fundo é um certo distúrbio, né, que ela tem uma compulsão alimentar. E aí meio que explica a causa disso, que vem de situações que ela viveu em outras vidas. Então é muito interessante. Eu vou ler só a primeira parte para vocês, que eu achei muito bonitinho. Na verdade é o prefácio. É bem curtinho. Aí começa assim. O amor, a maior força do universo. Será possível que nós tenhamos vivido em outras épocas? Nossos gostos e medos teriam origem em outras vidas? E os nossos amores poderiam ter começado no passado? Já pensou se desse para viajar no tempo e descobrir por que o Cebolinha troca as letras? Ou como teve início o medo de água do Cascão, a genialidade do Franjinha e até a força da nossa dona da rua? Imagine como seria legal descobrir todos esses mistérios e saber que tudo no universo tem um início e uma causa. Pensando nisso, Magali em Outras Vidas reconta, em forma de livro ilustrado, a história Reencarnação, publicada em quadrinhos há muitos anos. Então mergulhe nessa narrativa romântica e muito engraçada. Uma viagem pelo tempo que mostra que o amor é a maior força do universo. É muito bonitinho. Tem aqui, para vocês verem, ele é todo ilustrado. As ilustrações são lindas. O material é muito bom, as folhas são grossas. É bem quadrinho mesmo, é bem HQ, tem pouco texto, não tem muito texto, é mais, né, são mais as ilustrações. Então, eu recomendo, né, tanto para os adultos como para as crianças, né, claro, não crianças muito pequenas, mas crianças que já são alfabetizadas e já estão acostumadas a ler gibi e ler quadrinhos mais simples, já podem ler isso aqui tranquilamente. É fininho, rapidinho, uma sentada você lê. E eu gostei muito, eu fiquei apaixonada por essa HQ, eu achei linda. E a segunda que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Também, né, traz a Turma da Mônica como personagens e o título é Outro Lar, uma viagem de muitos ensinamentos. Então esse HQ aqui, ele aborda um livro que é muito conhecido no meio espírita, que eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar, que é muito famoso, já teve filme, foi psicografado pelo Chico Xavier, que é Nosso Lar. E esse HQ é baseado nesse livro, claro, não baseado no livro. Ele é baseado em alguns ensinamentos, algumas passagens que tem nesse livro. Então o título Outro Lar é uma alusão, né, ao nosso lar. E aí conta a história do Cascão, que ele convida os amigos, né, a turminha, para ir passar alguns dias na casa de um primo dele no Rio de Janeiro. O nome desse primo é André, que é uma alusão ao André Luiz, né, que é o autor espiritual do livro Nosso Lar, e ele utiliza alguns acontecimentos do dia a dia, algumas coisas que acontecem na viagem, para fazer referência com alguns ensinamentos da doutrina espírita e contidas aí no livro Nosso Lar. É tudo muito sutil, não é nada muito exagerado,
São ensinamentos assim bem pontuais que podem mais uma vez ser utilizados para introduzir, né, esse assunto, né, de vida após a morte, de espiritualidade junto a crianças e aos adultos também, por que não? Aí segue a mesma linha. Esse aqui também foi, a história também foi escrita pelo Luiz Rivas e o Alan Mitchell. E segue o mesmo padrão de ilustração, é bem bonitinho. Por isso que eu disse que é meio que uma coleção, né? Tem outros também volumes que abordam esse tipo de assunto. Para vocês. Eu vou ler o prefácio para vocês também, que é interessante. Começa assim. Já imaginou como seria legal se os nossos sonhos se tornassem realidade? Já pensou se pudéssemos ir a todos os mundos maravilhosos que idealizamos? O livro Outro Lar mostra uma ideia de como seriam esses outros mundos. Além disso, dá dicas de como cultivar bons hábitos diariamente para obter sonhos melhores e nos conectarmos a lugares belíssimos. Por isso, sinta-se convidado a fazer uma viagem maravilhosa ao lado da turminha mais querida do Brasil. E que essa leitura torne sua vida cheia de esperança para construir um mundo ainda melhor, um outro lar. Então aqui são vários ensinamentos. Ele fala sobre conhecer outros mundos durante o sono, que é uma alusão às colônias espirituais, que, né, de acordo com a doutrina espírita, existem, né, cidades espirituais. Mas na mesma linha do outro HQ que eu mostrei, ele traz esses ensinamentos, mas você não necessariamente é obrigada a acreditar para ler. Você pode ler como uma história de fantasia, que é interessante também. Mas é muito legal as coisas que ele traz nas entrelinhas. Ele fala um pouco de como seriam essas cidades espirituais, de como as pessoas devem buscar o seu aprimoramento pessoal, a sua melhora como ser humano, para viver melhor. Então é muito interessante, eu gostei bastante, recomendo também. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês encontrarem as duas HQs. Vou deixar um link também do livro Nosso Lar, para quem tiver interesse, né, em conhecer, para quem não conhece e ficar, né, interessado em conhecer melhor. E é isso, gente. Eu acho que as HQs são uma boa forma de você fazer uma leitura leve, que trate sobre o tema da espiritualidade, e para falar de espiritualidade com as crianças também. Eu acho isso uma maneira interessante de se começar a abordar esse tipo de assunto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma dica de HQ que fale sobre espiritualidade ou aborde algo relacionado ao autoconhecimento, deixa aqui embaixo que eu tô pesquisando sobre isso para trazer mais informações para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!